Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula 3 do curso de Introdução à Informática Básica. Nesta aula eu estou expondo os exercícios que serão necessários para que vocês possam treinar um pouco aquilo que foi explanado nas aulas anteriores, tá? Então, anote esses exercícios e faça-os, reveja as aulas anteriores. Vai ser importante para que você possa começar a aprender sobre conceitos básicos de informática ou informática básica para o seu concurso, para o seu trabalho ou para a sua vida no dia a dia no uso do computador ou de outras plataformas tecnológicas. Então, continuando, nós temos aqui, essa aula nós vamos falar sobre softwares. Software proprietário. O que é software proprietário? É aquele software em que você tem que comprar, você tem que pagar por ele, né? As empresas como Microsoft, por exemplo, elas vendem softwares como o Word, Excel, PowerPoint, o próprio Windows. É um software proprietário, você tem que adquirir numa loja ou até virtualmente para que ele possa funcionar com todos os requisitos legais. Se você não usa software livre, aí você incorre nos crimes previstos em leis que tratam justamente sobre a pirataria. Pirataria é quando você usa um programa que não foi comprado, né? Existem leis que punem as pessoas por usar software pirata. No Brasil e no mundo inteiro também é muito comum o uso de programas piratas. Existem os softwares livres, né? Chamados freewares. São aqueles programas que a empresa não cobra para você utilizar. Então existe vários, por exemplo o Skype, o Adobe Reader e outros tantos, o WhatsApp, por exemplo, o Facebook, você não é cobrado. Na verdade há uma propaganda inserida dentro desses aplicativos e você, ao ver essas propagandas, financia as empresas que produzem esse software. Existe um software também chamado Open Source, que é o código aberto. É um software de código aberto e público, no qual você pode usar e até mexer, transformar esses softwares. Os programas da linha Linux, como o browser Mozilla Firefox, eles são programas livres, né? Programas até de código aberto, servidor Apache, por exemplo, para a internet. Código aberto você pode usar e transformar até aquele software. Então essas são as categorias de software, é sobre isso que nós estamos falando. Então o software pirata já é uma cópia, venda ou distribuição de software proprietário sem o pagamento dos direitos autorais. É um crime previsto em lei. Quanto custa um programa como Windows, por exemplo? Na época aí que eu fiz esse slide, estava nessa faixa de 580, 839, a versão mais completa, profissional. Tem várias versões também, com vários recursos. O Microsoft Office 2003, por exemplo, varia de preço, assim, de R$350 até R$1.000 e poucos. Um CD pirata você encontra até para baixar na internet, ou alguém aí vendendo em qualquer camelô por R$5 até R$15 em alguns lugares, né? Não use software pirata, é o mais recomendado. Software mínimo recomendado. O que é software mínimo recomendado? É um software mínimo para seu computador funcionar. O computador precisa de um sistema operacional, o Windows ou Linux. Você tem que ter um dos dois instalados. Assim, para o computador funcionar, você precisa ter isso instalado. E aí você tem os antivírus. Você tem que ter um antivírus e um firewall. Os antivírus pode ser grátis ou você pode comprar um. E o firewall normalmente ele vem instalado no computador. O antivírus ele vai livrar você, por exemplo, de um cavalo de Troia, que é um vírus que se instala no seu computador e fica coletando informações e depois envia a quem mandou aquele cavalo de Troia. Você pode pegar um cavalo de Troia ao abrir um e-mail, a clicar em um site, a baixar um arquivo da internet sem já a proteção de um antivírus, e esses arquivos se instalam no seu computador. Pode ser para danificar seu computador, ou pode ser simplesmente para roubar informações de cartão de crédito, senha de Facebook e informações pessoais. Tá? Então isso é o software antivírus, ele serve para isso. O firewall ele bloqueia o acesso ao seu computador através da internet. Seu computador ele precisa de um firewall
para que ele crie essa barreira de fogo, ou seja, uma proteção. Se um hacker, uma pessoa com bastante entendimento, ela tentar acessar seu computador pela rede, ele não vai ter acesso porque há bloqueio das portas por onde trafegam as informações que vão e que vêm na rede, né? O Office, você tem que ter no seu computador um programa Office, como um editor de texto, uma planilha de cálculos. Um programa pode também ser um programa open source, né? Que é da Sun, é um programa também que você pode ter no seu computador. Mas isso aí já é uma coisa mais antiga, né? Hoje em dia já não se usa mais. Nessa tabela aqui são outros softwares que você pode usar para no seu dia a dia, como por exemplo um defragmentador de disco, como um programa de gravação de CD, um programa de descompactação de arquivo, programa de comunicação como o Skype, por exemplo, e outros infinidades que eu coloquei aqui nessa tabela, né? Se você quiser instalar então Photoshop, AutoCAD, enfim, tem várias opções de software, depende da sua necessidade, daquilo que você deseja fazer. Continuando nossa aula, aqui eu também coloquei uma tabela de softwares avançados para aqueles usuários que vão querer programar para a internet, produzir site, fazer programas, enfim. Tem aí também essa tabela que traz, e até tem os sites, né, o Super Downloads e o Terra Brasil, que são sites onde você pode baixar programas desses lugares, programas para o seu computador, para incrementar o seu uso do seu computador. Bom, aqui mais softwares específicos desenvolvidos para um cliente específico, são softwares personalizados, né? Você precisa de um software que você não está encontrando no mercado, você vai contratar um programador e ele vai fazer o software para você, né? Programadores você encontra na internet, você encontra em algumas lojas de informática, você pode encontrar alguém que possa desenvolver um software para você. O governo ele tem softwares específicos, né? Também um programador desenvolveu um programa só, são softwares que pertencem só àquela organização. Então tem aquele software que está no mercado comercial e aquele software que é só daquela empresa. Então é isso aí. Software então específico desenvolvido para um cliente específico. São softwares personalizados. Bom, você pode optar, ao invés de usar o Windows, você usar o Linux como um programa base para o seu computador funcionar, como sistema operacional, né? As desvantagens do Linux é que ele não possui grandes quantidades de software disponíveis para você instalar nele. Então, os programas são mais produzidos para a plataforma Windows. E há uma incompatibilidade entre a plataforma Windows, ou seja, os softwares produzidos para Windows funcionam só no Windows. Softwares produzidos para Linux funcionam só para Linux. Há essa diferença aí. Então, aqui tem mais uma tabela com exercício. Você pode responder, pausar o vídeo, responder tranquilamente e aí depois prosseguir a nossa aula. Aqui nós vamos começar a falar, na quarta aula, nós falaremos sobre rede de computadores. Para os vídeos não ficarem longos, para não ficar muito demorado, então na próxima aula a gente continua, ok? Então um abraço a todos e até a quarta aula. Obrigado.